Bom dia a todos. Bom dia. Estejamos todos nós muito bem-vindos, muito bem assessorados pela espiritualidade nesse nosso primeiro trabalho de 2025. Um bom dia também a você que nos assiste e nos ouve pelas mídias digitais. Todos bem-vindos a esse trabalho. Superamos mais um ano, né? Graças a Deus, mais um ano que se passou e mais um ano que se inicia, né? E estamos aqui reunidos de portas abertas para todos nós, no Paz e Amor em Jesus, todo domingo, nesse segundo trabalho de Evangelho, Vibrações e Paz. Toda a nossa equipe de domingo, queremos agradecer a todos vocês que estiveram e continuarão junto conosco, né? E nesses nossos trabalhos. Todos nós buscando sempre o Evangelho de Jesus, todos nós buscando sempre colocar Jesus aqui dentro em nossos corações. Ele mesmo nos diz que nós somos luzes, ele mesmo diz, né? O reino de Deus está dentro de vós. É isso que nós devemos procurar fazer conosco mesmo, nesse nosso trabalho de domingo. Colocar Jesus aqui dentro, né? Para isso estamos aqui buscando saúde física, saúde mental, saúde espiritual. Tenho certeza que toda a espiritualidade, todo domingo, se encontra aqui já preparando todo o ambiente para cada um de nós recebermos todas as vibrações, todas as energias necessárias para o nosso refazimento físico e espiritual. Bem, sejamos então todos muito bem-vindos e, por favor, vamos desligar os nossos aparelhos celulares. Vamos fazer isso agora, antes da palestra. Alguém vindo pela primeira vez na casa, nesse nosso trabalho? Por hoje não. Ah, tem aqui uma senhora que levantou a mão junto com a família. Seja muito bem-vinda, viu, senhora? A senhora, com toda a família, que todas as suas necessidades, os seus desejos sejam atendidos aqui pela espiritualidade. Tenha fé que isso realmente vai acontecer. Não espere que seja agora, saindo daqui, tudo seja resolvido. Depende muito de cada um de nós também, tá? Qualquer dúvida, qualquer necessidade, procure pela gente e a gente orienta a senhora, tá? Seja bem-vinda. Bom, desligar os seus celulares e vamos agora nos ligar a Jesus. O nosso trabalho vai transcorrer da seguinte maneira: leitura da mensagem com o Ricardo, leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, Roberto, prece inicial com a Sílvia, vibrações gerais dos passes, das águas com a Dona Ivete, prece inicial com a Gisele. Hoje, como é o primeiro domingo do mês, a casa oferece uma palestra sobre o livro do mês. E o livro do mês, hoje, é o livro O Consolador. É um livro de cabeceira para todos nós que somos espíritas. É um dos livros que o espírita tem que ler, tem que estudar. E quem vai fazer a palestra para nós sobre a apresentação do livro é a nossa querida amiga trabalhadora da casa, ministra cursos na casa, Rosana Román. Que todos nós tenhamos um excelente trabalho e um excelente início de ano. Graças a Deus. Bom dia a todos. Do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, mensagem 113. Não desanime. Aprenda a começar e a recomeçar. Não se deixe arrastar pela indiferença. Se caiu, levanta-se
e recomece. Se errou, erga-se e recomece. Se não consegue dominar-se, firme sua vontade e recomece. Não desanime jamais. Talvez chegue ao fim da luta cheio de cicatrizes, mas estas se transformarão em luzes diante do Pai todo compassivo. Obrigado. E vamos agora à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 6, o Cristo Consolador. Venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo como outrora, a minha palavra. Deve lembrar os incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina e, como um segador, liguei os feixes, o bem esparso pela humanidade, e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Bom dia a todos. Vamos fechar os nossos olhos, mentalizar a figura de Jesus, nosso irmão, nosso mestre. Vamos respirar profundamente, por pelo menos 3 vezes, acalmando assim nosso coração, a nossa mente, para que possamos acolher cada palavra, cada ensinamento que será dado hoje por nossa irmã Rosana, para que assim possamos seguir a semana nos próximos dias, que já foi apresentado, o Consolador, psicografado por Chico Xavier, de Emmanuel. Livro este, que é uma extensão do Livro dos Espíritos. Livro este, que com certeza é um livro de estudo, para nós que somos espíritas, mas também para todos aqueles que querem conhecer um pouco mais de si, da doutrina espírita, da vida, de Deus e do universo. Dia 31 de outubro de 1939, em uma reunião mediúnica, alguns amigos na casa de Luiz Gonzaga, do grupo Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, reunidos estavam, quando tiveram uma mensagem do amigo espiritual, para que fizessem mais perguntas, para que desenvolvessem mais sobre a doutrina espírita. Perguntas essas que seriam feitas a Emmanuel. E aí perguntaram se o Emmanuel aceitaria essa proposta. Ele disse que sim, que aceitaria a proposta de responder às perguntas que aquele grupo lá presente queriam fazer em relação a tudo que já se conhecia a respeito da doutrina espírita, trazido por Allan Kardec. Perguntaram se ele iria responder todas as perguntas. Emmanuel responde: depende. Certas perguntas vocês ainda não têm a capacidade do entendimento do que é o universo. Vocês ainda não têm a compreensão da resposta que porventura eu venha a dar. Então as respostas serão feitas, elaboradas e respondidas à medida do vosso conhecimento, à medida da vossa compreensão. E aí nós perguntamos para todos nós aqui presentes: nós temos a verdadeira compreensão de quem é Deus? Nós sabemos de fato a grandeza do que é o universo, que Deus cria incessantemente, do que é a vida? Enfim, isso foi ditado em 1939, publicado em 1940. Se trouxermos para os dias atuais,
Quantos questionamentos ainda nós não temos a respeito de tudo? E por que não dizer de nós próprios? Vocês se conhecem plenamente? Por inteiro? E este livro, ele vem discorrer 411 perguntas a respeito de tudo, de várias indagações que nós fazemos ao longo da vida, ao longo do dia, de alguns questionamentos que parece que não tem resposta, de algumas, às vezes, indagações, de algumas complicações, de alguns equívocos, e por que não dizer até de algumas pessoas que às vezes não entendem e não acreditam em Deus. Então, Emmanuel dividiu esse livro em 3 partes: ciência, filosofia e religião. A tríplice da doutrina espírita: ciência, filosofia e religião. A primeira parte ele destacou a ciência. E nós aqui vamos apresentar a primeira pergunta que os amigos, que aquele grupo faz a Emmanuel. Se a ciência está pro espiritismo com absoluta certeza de tudo? Emmanuel responde: a ciência colabora e muito para com o espiritismo. Entretanto, se ela não for praticada com sentimento, de uma forma honesta, com moral, de nada valerá a pena. Ela ajuda, mas como tudo no universo, tem que estar ligado com Deus, com os princípios morais. E aí nós vamos discorrer quais são os temas, resumidamente, é lógico, são 411 as perguntas a respeito da ciência. A primeira, ciências fundamentais: química, física, biologia, psicologia e sociologia. Temos aqui psicólogos, sociólogos, médicos, não é? E ele discorre todo sobre essas matérias ligadas, tudo vinculadas ao quê? Ao mundo espiritual. A necessidade que temos de conhecer, sim, sobre química, sobre física, a biologia, a vida, sobre a psicologia, o psique de todos nós, o que nós somos, o que a nossa mente pensa, como estão as nossas emoções, a sociologia, as experiências da vida, a desigualdade das fortunas, não é? Os países, a política, enfim. Assuntos esses tão atuais na nossa existência, na nossa vida hoje, ou não? E vai discorrendo. E aí ele vai para outras ciências, abstratas. Aí eu vou fazer algo que eu acho que eu já perguntei na primeira parte, todo mundo gostou. Quem aqui gosta de matemática? Ninguém, acho que 1 ou 2. Ai, meu Deus! Ele fala da matemática, ele fala da estatística. Abstrato, necessário ao conhecimento. E não é curioso? Qual é o entendimento espírita sobre isso? Percebem? Aí ele vai para as ciências especializadas, a astronomia. Ele fala de astronomia, de geologia, de história, de geografia. Enfim, matérias estas, que alguns se aperfeiçoaram em umas áreas, outros em outras áreas, mas de que, de alguma forma, nós todos aqui, sentados nos bancos da escola, já vimos em matérias escolares. Mas é importante observar a forma como que é trazido esse conteúdo. E aí, como a gente, de repente, vai até gostar da matemática, ou por que não dizer, entender um pouco mais de biologia sobre a nossa vida, ou por que não entender, por que desigualdade social no mundo em que vivemos? Fica aí, para que todos vão buscar o livro. Passado isso, ele vai, não é? Ainda continuando as ciências aplicadas, combinadas, porque nós nascemos, não é? Uma pedra, nós vemos, a humanidade, ela começa uma pedra e nós vamos até um animal. O que nós trazemos do mundo animal, do mundo vegetal, aulas estas que são, inclusive, ministradas nos cursos aqui do Paz e Amor. E tão bem elaboradas as perguntas aqui realizadas. Passando para a segunda parte, filosofia, não é? Filosofia é o amor pela sabedoria. Aí a primeira pergunta, como já dissemos, destacamos.
A filosofia, ela agrega e ela resume tudo da vida humana? Emmanuel responde: sim. A filosofia, ela resume, ela traz tudo do conhecimento que o homem precisa saber da vida humana na Terra, encarnado. Porém, da vida humana no mundo espiritual, ela precisa desses conceitos que vêm de Deus. Percebendo ainda sobre o que é essa filosofia, aí nós vamos discorrer a vida. O que é a vida? O que é estar vivo? Estamos vivos porque estamos encarnados? Ou continuaremos vivos depois do desencarne? E ele nos diz assim: o homem e seu pretérito. Todos nós aqui temos um passado, ou não? 2024 é passado. Mas e o nosso passado, o pretérito mais pretérito? Acreditamos ou não que trazemos heranças das encarnações passadas? E ele vai discorrer essas perguntas. Quantas vezes nós nos questionamos: por que eu passo por isso? Por que eu tenho essa dificuldade? Por que se apresentou essa situação? Por que eu estou nesse meio social? Por que essa criança nasceu com tamanhos dons, piano, violino, falando várias línguas? Por que alguns vêm com mais facilidade e outros não? O que seria isso? Deus elege os seus favorecidos ou é uma conquista de cada um de nós? Não é? Então, o que o nosso passado é para nós hoje? E aí uma outra reflexão para nós. O instante agora é o presente. Daqui 1 minuto será passado. O que nós estamos fazendo nesse presente para ter um futuro melhor? Para amanhã dizer: o meu passado valeu a pena, porque olha como eu estou hoje. Aí ele vem falar de uma outra parte muito importante: aquisição das experiências, determinismo e livre-arbítrio. Outro assunto muito relevante nas aulas do Paz e Amor, dos cursos do Paz e Amor. Quem aqui acredita que tudo é o destino que quis, Deus que quis, é Deus que quis, é o destino eu sofrer, é porque eu quero sofrer? E aí nós estamos num momento ótimo da nossa vida. Primeiros dias de 2025, um novo capítulo se faz, novas páginas para escrever. O que estamos determinando para a nossa vida? Está no início, dá para escrever muita coisa ainda. E o livre-arbítrio, já diz o nome, liberdade. Nós somos prisioneiros de nós próprios. Quem nos aprisiona somos nós. Nas nossas crenças, nos nossos preconceitos, não é? Quando dizemos eu não consigo, eu não sei, nós lemos aqui o texto da mensagem. Continue, persevere. Não é o outro, não é Deus. Somos nós que nos amarramos, que nos prendemos, às vezes em conceitos. Ficamos presos a um passado, a uma ideia fixa. Ficamos revoltados com o mundo, com o outro, quando depende de nós determinar o que queremos para a nossa vida. E ir, claro, em busca disso. E aqui as perguntas vão falar claramente tudo sobre isso. Esclarecer, nos libertar. Olha que ótimo, sermos livres, não é? De situações, às vezes, que quando a gente para, fala: mas por que eu fiquei tanto tempo parado nisso? Por que eu fiquei tanto tempo preso a essa ideia? Por que tanto tempo esse sentimento me segurou, me aprisionou? Quando de um estalar de dedos a gente pode dizer não. Jesus já dizia: vós sois deuses, podeis fazer muito mais do que eu fiz. Somos filhos do mesmo Pai. Vamos ler as perguntas. E aí ele vai mais ainda, o bem e o mal. O que nós sabemos do bem e do mal? Como é que nós nos colocamos diante do bem e do mal? O que é o mal? É a falta do bem. E o bem? Percebem? Aí ele vem falar de uma outra parte. A parte da passagem da vida terrena
para a vida espiritual, a morte física. Ai, Rosana, falar de morte no primeiro dia dos primeiros dias do ano, mas ele traz um entendimento e as perguntas nos esclarecem que é apenas a morte física. E aí uma das perguntas diz assim: quando a pessoa desencarna, eu estou falando com as minhas palavras, entre aspas, dizendo, eu vou já saber tudo o que acontece no mundo espiritual? Não. Nós vamos continuar os mesmos que somos aqui. O que nós estamos aqui, o que fazemos aqui, é o que vamos levar para o mundo espiritual. As nossas experiências, os nossos sentimentos. E aí, esse esclarecimento, claro, nós queremos continuar aqui na Terra, temos muito a fazer, temos muito a amar, muito a aprender, mas um dia, todos nós iremos partir. É um ir e vir. E aí? O que eu estou fazendo hoje em vida? Porque o que vale é a vida. Continuaremos vivos. E o que eu estou fazendo hoje pela minha vida? Para que isso reflita no dia da minha passagem. Vamos ler as perguntas. E aí nós vamos discorrendo. Sentimentos, ele vem outra parte. Ele fala da arte. Como é importante a gente observar, admirar uma arte, né? Uma música. O quanto a música nos traz paz. O quanto a música ela é envolvida por um mundo espiritual. O quanto é belo admirar um belo quadro de uma paisagem. Enfim. O quanto a arte faz parte do nosso crescimento espiritual também. Paramos para observar algo que é belo? Paramos para ouvir uma música e sentir a melodia? Paramos quando alguém declama um poema, hoje está tão raro isso, e nos debulhamos em lágrimas de emoção? Tudo isso vai o quê? Engrandecendo o nosso espírito. Vai o quê? Vai nos colocando mais com o divino. Ele fala da afeição, simpatia e antipatia. Por quê? Tem pessoas que nos são tão caras, mesmo sem a conhecê-la. E porque às vezes no nosso seio familiar, temos pessoas que temos dificuldades no relacionamento. O que dizer disso? Que necessidade é essa que se apresenta nas nossas vidas? Que aprendizado é esse que nós temos que conviver com os que nos são simpáticos, mas com aqueles que mesmo sem fazer nada, nós às vezes repudiamos? Não é? Ele fala do dever, não é isso? Da ação do dever nosso. E aí dizemos assim: eu não faço mal a ninguém. É o dever nosso. E o bem que a gente deixa de fazer? Ah, não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho condições, nem sei como. Nós na vida, no dia, são 60 minutos. Uma hora tem 60 minutos. Será que em 1 minuto da nossa existência, do nosso dia, não dá para parar e fazer uma oração, uma vibração? Será que não dá para abrir um sorriso para alguém na rua? Abraçar uma pessoa que faz tempo que a gente não vê? Ouvir alguém que precisa desabafar? Dizer para alguém que ama? É o dever, é o bem que devemos fazer. Aí ele vai para a cultura, tão importante também, não é? Apreciar a cultura, tudo que é bom, tudo que nos o quê? Vai trazer mais aprendizado. Aí ele traz um tema muito importante, intelectualismo. Vejam, não é intelectualidade, é intelectualismo. O que seria isso? Há pessoas que se abagajam de conhecimento, tornam-se expert na intelectualidade, sabe de tudo, tem conceito para tudo. Mas distanciam-se de Deus, acham-se deuses. Perdem a humildade, a dignidade e às vezes até a moralidade. E aqui ele vai esclarecer nas perguntas feitas o que é a intelectualidade, a importância da intelectualidade na nossa vida.
Quanto mais conhecemos, mais nos libertamos das prisões. Quanto mais conhecemos, mais somos donos do nosso próprio destino. Mas, sempre, como todas as perguntas aqui realizadas, ligadas a Deus, ao divino, à religião. E continuando, ele vai falar da personalidade, das nossas necessidades, do trabalho. Quem aqui já não pediu, na próxima encarnação eu quero vir de férias? É bom? Ah, é ótimo, não é? Uma notícia, não sei se todos sabem, no mundo espiritual não tem férias, todo mundo trabalha. Hã? Sim, é importante férias, é claro, estamos num corpo físico, na matéria, mas a ociosidade nos leva ao quê? O trabalho dignifica, não é? Seja um trabalho do lar, um trabalho profissional, um trabalho voluntário, mas todos nós precisamos do trabalho. Claro, falando no trabalho profissional, tem o seu recurso, tem o seu retorno financeiro, precisamos. Mas mais do que isso, trabalhar é conviver com o outro. Trabalhar é se doar para o outro. Seja no lar, quando todos da casa arrumam a sua casa, na mesa do jantar, do almoço, seja no trabalho profissional. Tem uns que a gente fica mais afinizados, outros a gente precisa, né, fazer um jogo de cintura para continuar. Um trabalho voluntário. O trabalho dignifica. Portanto, vamos aprender e vamos ver aqui o que ele vai nos dizer, o quão é importante o trabalho, o quanto aprendemos quando trabalhamos. Aí vem uma parte, a evolução. Aí fazemos a pergunta: quem chegou aqui pelo amor? Ivete. Quem chegou aqui pela dor? E por que a dor? Ai, porque Deus me castigou. Porque é o destino, porque é assim mesmo. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Aqui a felicidade ela é relativa. Não conhecemos a felicidade plena. Então há momentos da nossa existência que a dor se avizinha a nós, seja ela uma dor física, uma dor emocional, uma dor, né, espiritual, por que não dizer, porque necessitamos crescer. Não é? Não há crianças que têm febre e aí crescem. É uma dor. Então a dor, ela vem pelas necessidades que temos. Não é porque Deus quis e está castigando. Ah, porque eu sou um coitado. Não, ele fala muito aqui, não sejamos vitimistas. A dor, quando a dor se apresenta, Deus sabe da nossa capacidade de superá-la. Claro, precisamos de ajuda, de recursos, de incentivo, sem dúvida nenhuma. Todos nós aqui precisamos. Mas, quando ela chega até nós, é porque Deus já disse: você é capaz, siga, prossiga que você vai vencer. Depende de nós. E novamente a luz azulzinha se acendeu. Acho que a dor está presente mesmo. Mas azul, para se curar, seja ela que dor for. Percebam? E vamos combinar. Quem lembra de Deus quando está tudo bem? Assim, né? Assim até, ó. Você vê que é tímido? Gratidão, lembrar de Deus sempre. Gostei, isso. Mas lembrar de Deus, sim. Todos os dias, todos os momentos. E não se assustar quando a dor chegar-se. Fortalecer-se na fé, porque ele fala aqui de fé, e na vontade de vencer. E vai para a última parte, a religião. Aí é perguntado assim: o que a ciência e a filosofia têm a ver com a religião? Emmanuel responde: ciência e filosofia trazem a experimentação e o trabalho da racionalidade, ou seja, do mundo enquanto estamos aqui no plano terrestre.
A religião é o amor que nos liga a Deus. Religar, ele nos liga a Deus. Ciência e filosofia sem Deus fica no mundo terreno. Aí ele vai descrever sobre o Velho Testamento, sobre Moisés, os 10 mandamentos, sobre os profetas, sobre Jesus, o Evangelho de Jesus, que temos que ler e vivenciá-los todos os dias, sobre as religiões, sobre o amor, a união, não é? Sobre o que é a união de um casal, sobre qual é a missão e o dever de um pai, de uma mãe, daquele que está com as crianças, do perdão. Começou o ano, acho que já dá para perdoar, não dá? O que é o perdão? O que é o perdão na lei divina? O quanto nos liberta perdoar e nos perdoar. Ele fala da caridade, ele fala da fé. O que é fé? Como estamos diante da fé, diante de uma situação em que aí dizemos assim, tudo que eu aprendi, agora eu vou vivenciar, através da fé. Ele fala da fraternidade, do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Algo que nós precisamos cada vez mais colocar isso em prática. Ler, reler, ter os bilhetinhos no computador, na geladeira. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Queremos um mundo de paz, não queremos? Para isso nós precisamos, como ele resume, inclusive, é o último capítulo, amor. E amor todos nós possuímos em abundância. Todos nós, sem exceção. E aí ele vem falando um pouco depois da mediunidade, da preparação, enfim, o que a mediunidade é com relação a tudo isso que ele discorreu nas 400 perguntas. O que a mediunidade contribui para que essas perguntas chegassem em 1940, quando foi publicado o livro, e até nós hoje, que se nós lermos, mesmo para aqueles que não são espíritas, mas para o conhecimento que nós precisamos de nós, da vida, da natureza, do nosso psique, do valor da vida e de como se ligar com Deus. Convidamos a todos que tenham esse livro na vossa cabeceira, porque, com certeza, quantas vezes nós vamos parar e dizer assim, por quê? Deixa eu pensar. Vai lá que vai ter uma resposta nessas 411 perguntas que Chico, o nosso amado Chico, trouxe através de Emmanuel. Um ótimo ano para todos nós, gratidão por aqui estarmos nessa manhã abençoada e fiquem na paz. E com essa música que nos eleva, né? Depois de uma palestra tão esclarecedora, onde nós pudemos ter essa oportunidade bendita, né? De ter assim uma pincelada desse livro, que já tem mais de 80 anos que ele foi psicografado, né? Então, nós vemos assim quanto temos ainda que aprender, não é? Quantas coisas ainda para nós hoje é quase que novidade, mas o Paz e Amor tem esse princípio amorável de trazer os esclarecimentos da doutrina espírita, né? E agora é chegado aquele momento em que nós vamos receber o passe, vamos nos manter equilibrados, sentados, naquela posição correta, né? Descruzando os braços, né? Colocando as nossas mãos sobre os nossos joelhos, com as mãos espalmadas para cima, não é? Colocando-nos assim nessa condição amorável de receber dos nossos médios
essa irradiação amorável que nós todos buscamos em todas as semanas para o nosso reequilíbrio. E os nossos médiuns, já tão bem preparados, estão iniciando essa tarefa amorável. Então, aqueles que puderem, fechem os seus olhos, mentalizem a figura excelsa de Jesus quando impunha suas mãos sobre o enfermo, sobre a criança, enfim, que nós possamos mentalizar Jesus caminhando conosco numa praia, e certamente nós vamos ver aquele quadro onde só havia 2 pegadas. Nós estávamos com Jesus, mas Ele nos carregava no colo. Por isso só Ele tinha as pegadas na areia. Então vamos mentalizar todas essas cenas do Evangelho, da história de Jesus, não é? Que foi uma história maravilhosa, que veio para ficar para sempre. Porque há mais de 2000 anos a história é contada. E não é uma história, é uma história. História da vinda de Jesus, que permanece para sempre. Então nós vamos mentalizar os nossos centros de forças, que estão sendo acionados pelo contato amorável dos irmãos espirituais. No alto da nossa cabeça, nós vamos mentalizar uma luz imensa. Essa luz vai percorrer todos os nossos centros de forças, desde o coronário até o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o solar, o esplênico, o genésico, os membros inferiores, subindo pela parte posterior das nossas pernas até o básico. No final da nossa coluna vertebral, nós vamos enumerando as vértebras por vértebras da nossa coluna, chegando até o nosso bulbo e novamente o coronário. As luzes vão se acendendo, fazendo aquele circuito iluminado, onde todos os órgãos que são ligados nesses centros de forças vão recebendo essa irradiação de cura espiritual. Passando pelo nosso perispírito, que é o nosso corpo espiritual, e do nosso perispírito para o nosso corpo físico. Porque todas as vezes que nós sentimos alguma enfermidade, ela já começou lá no campo espiritual, no nosso perispírito. Se nós não cuidarmos dessa parte perispiritual, certamente a nossa matéria ela vai ser atingida, trazendo então para o corpo físico o resultado dessa enfermidade. Então vamos vibrar intensamente, iluminando todos os órgãos do nosso corpo, fazendo com que eles funcionem maravilhosamente bem de quando fomos criados por Deus. Porque Ele nos criou perfeitos. E com o passar dos anos, dependendo sempre do nosso livre-arbítrio, nós vamos adquirindo aquelas enfermidades que muitas vezes, como disse a nossa amada irmã, trazemos de outras existências, de outras experiências que vivemos e que muitas vezes erramos. Então, na atual encarnação, nós vimos estar com várias enfermidades.
que é o resultado das nossas ações. Então vamos vibrar intensamente, para que nós possamos ser abençoados por Deus, para que possamos receber toda essa irradiação amorável, energética, primeiramente dos nossos irmãos espirituais, com a ajuda amorável dos nossos médiuns, que se prepararam com muito amor para esse momento do passe, porque vão transmitir também a sua energia, a sua irradiação. Vibremos com muito amor. Nesse instante, o paz e amor se abre, como se não tivesse o teto. E essas luzes são emitidas do campo vibratório do nosso paz e amor, que tem essa ligação direta com a espiritualidade, trazendo todos esses benefícios para todos nós. Sejamos adultos, sejamos jovens ou sejamos crianças. Todos recebem da mesma forma, com o mesmo amor, na medida do seu merecimento, na medida da sua necessidade. E assim, nós já recebemos essa irradiação amorável e vamos continuar nessas vibrações. Vamos até o nosso lar. Como é bom voltar para casa, como é bom ter um lar, ter um teto que nos acolhe, que nós possamos abrir as portas, as janelas, para que os nossos irmãos espirituais, para que Jesus, nosso irmão maior, possa adentrar e ali fazer conosco o culto do Evangelho no lar. Esse Evangelho que beneficia tanto a todos nós. Vamos mentalizar os nossos entes queridos em torno da mesa, o Evangelho posto sobre a mesa e vibrando ali intensamente por todo o nosso lar, pelos nossos entes queridos, os pais vibrando pelos filhos, os filhos pelos pais, e a família assim reunida vibra intensamente para os outros membros familiares. E assim sucessivamente, unidos nesse amor, nessa paz, nós vamos vibrar intensamente para os nossos vizinhos. Se moramos num prédio, vamos vibrar intensamente por todos que ali moram. Vamos vibrar pelos nossos vizinhos da nossa rua, da nossa cidade, do nosso país. E além fronteira, essa luz vai se espargindo intensamente por todos os países, principalmente aqueles mais necessitados. Vamos vibrar com amor, com carinho, para todo o nosso planeta Terra. E do planeta Terra, pelo nosso universo maravilhoso, para outros planetas, para que haja paz, para que haja concórdia, para que haja luz em todos os lugares. Vamos acobertando os hospitais, as casas de repouso, os asilos também, os orfanatos, onde quer que haja alguém necessitando de uma vibração, como os nossos irmãos que estão ali na Cracolândia, tão necessitados ali, vibremos intensamente, vibremos pelos moradores de rua, dos quais nós, nesse ano pela mídia, vimos tantas ações sendo feitas nessa época, que essas ações possam continuar auxiliando esses nossos irmãos e encaminhando-os para uma recuperação do lar,
recuperação da família, recuperação do trabalho, enfim, que todos esses nossos queridos irmãos possam receber essa ajuda espiritual que todos nós estamos emitindo nesse momento. E assim, dentro desse campo vibratório harmonioso, nós vamos até um hospital. E ali também vibrarmos intensamente. Se temos algum parente, algum ente querido nesses hospitais, que nós possamos vibrar não só por ele, mas por todos que estão ali, acamados. Vibrando pelas enfermeiras, pelos enfermeiros, pelos médicos, por todo o corpo de trabalho desse hospital. Com muito amor, com muito carinho, nós vamos passando para um campo vibratório agora, das nossas águas, para que cada vasilhame que esteja presente aqui, ou aqueles que estão no nosso lar, nem que tenha uma gotinha de água ali, que nós possamos vibrar, porque nossos amoráveis irmãos, responsáveis por esse campo vibratório agora, eles, através dos laboratórios do plano espiritual, eles trazem a medicamentação certa e segura para cada um de nós. Vibremos com muito amor, com muito carinho, para que essas águas possam receber a medicação certa e segura. E depois desse campo vibratório, que nós possamos emitir as nossas vibrações pela natureza, pelas águas que nós temos na natureza, no nosso país, que é tão rico em águas. Vamos vibrar intensamente, para que essas águas possam receber todo o amparo espiritual necessário. São rios, são cascatas, são lagos, são represas, enfim, que toda a água do planeta Terra, esse nosso planeta que é chamado também de planeta água, que nós possamos emitir todas as nossas vibrações de muito amor, de muito carinho. E assim, agradecidos por esta manhã, por esse sol que está lá fora, que ele possa aquecer os nossos corações, a fim de que nós possamos projetar essa luz advinda do sol para todos que nos circundam, para todas as criaturas que chegam perto de nós, que nós possamos transmitir pelo menos um pouquinho desse conhecimento que nós recebemos nessa manhã. Assim, agradecemos a Deus, pedimos desculpas pelo nosso som da nossa voz, que ultimamente tem ficado assim meio rouca, né? Mas, mesmo assim, nós só temos que agradecer por tudo. Que Deus nos abençoe e nos dê uma semana plena de muita paz. Nós vamos agora acompanhar a nossa irmã na prece de encerramento. E agradecemos assim a Deus nosso Pai, a Jesus o nosso Mestre, a toda a espiritualidade amiga que esteve aqui presente, pelas bênçãos recebidas de hoje, que possamos levar durante toda a semana essa energia boa, essa luz, e espargir para todos que nos rodeiam. Que assim sejam, graças a Deus. Bem, antes de vocês saírem, vocês sabem que quando tem a palestra do livro do mês, a gente procura sortear um exemplar para todos vocês. Infelizmente, é só um exemplar, porque nós gostaríamos de dar um livro para cada um de vocês. Durante o mês de janeiro, esse livro se encontra à venda na livraria com 20% de desconto. Por hora, a livraria nos informou que já se esgotou a venda
dos exemplares. Mas durante a semana chegará uma nova remessa. Tá ok? E esse livro, no primeiro trabalho, o critério que nós adotamos para sorteio, porque é difícil, né, estar aqui e sortear um livro para tantas pessoas. O critério que usamos foi, eu perguntei, quem está vindo pela primeira vez no trabalho de domingo? E uma pessoa lá do fundo levantou a mão e ganhou o livro. Nesse segundo trabalho, resolvemos fazer a mesma coisa, tá? Então, vocês já sabem quem está ganhando. Essa senhorinha aqui, que está vindo pela primeira vez, tá? Todos os domingos, nós vamos fazer alguns lembretes para vocês, algumas sugestões para vocês, né? O culto do Evangelho no lar. Quem faz o Evangelho no lar, por favor, levanta as mãos. Poxa, tem bastante gente, olha só, que bom, hein? Parabéns. E quem não está realizando, procure realizar o Evangelho no lar. Escolha um dia da semana, um horário que você possa fazer junto com a família. Reúne as pessoas lá na mesa, no seu lar, em 15 minutos, 10, 20 minutos, faça uma boa leitura de um trecho do Evangelho e faça alguns comentários. Não precisa ser comentários assim, com aquela preocupação, poxa, será que eu estou entendendo? É assim mesmo? Faça a sua maneira, é uma maneira da família estar reunida em nome de Jesus, porque a espiritualidade vai vir ao seu lar e vai fluidificar todo o seu lar, teto, parede, objetos, e vai abençoar a cada um da família. Ah, mas eu não posso reunir as pessoas da minha casa ainda ficam assim se eu falar alguma coisa sobre a doutrina. Não tem problema, deixa elas por enquanto. Pegue o livro, o Evangelho no Lar, vá até seu quarto, feche a porta e faça você sozinho, entre aspas, né? Sozinho nunca estaremos, e faça o Evangelho no Lar envolvendo toda a família. Que vai chegar uma hora que todo mundo vai querer se reunir para fazer. Outra coisa, água fluidificada. Nós fluidificamos todos os domingos as águas para vocês, as águas dos lares. Tragam as suas garrafinhas. Quem não traz, procure trazer. Uma garrafinha simples de água sem gás. Não precisa trazer de 1 litro, 2 litros, um vasilhame. Traga uma garrafinha, procure fazer isso todos os domingos, trazer e deixar no banco ao seu lado, tá ok? Uma última coisa também, é muito importante. O futuro da doutrina espírita está nas mãos das nossas crianças, dos nossos filhos, dos nossos netos, sobrinhos. Procure trazê-los aqui nesses trabalhos, assim como eu vejo agora que muita gente está fazendo, trazendo crianças. Procure trazer as suas crianças, tragam elas para também estar aqui presente e receber todas as bênçãos desse trabalho, porque elas vão começar a criar dentro delas, né, o Evangelho de Jesus. Tá ok? Queremos também, finalizando, agradecer a vocês por todo o ano passado e já de antemão por todo o ano que se inicia agora, a presença de todos vocês em nossos trabalhos. Agradecemos também especialmente a toda a equipe, a todos os médiuns desse nosso trabalho de domingo, a direção e todos os trabalhadores que se dedicam todos os domingos a estarem aqui nesse Evangelho. Tá ok? Forte abraço a todos vocês, que Jesus nos abençoe.